Em 2002, eu ganhei o meu primeiro computador de mesa. Ele era um Windows 95. Era a coisa mais doida do planeta Terra em pensar o que viraria a internet nos dias de hoje, em 2026, comparado a 2002. É uma coisa muito louca, mano. E pensar que eu vivi toda essa evolução até chegar hoje, em 2026, no qual eu posso ligar uma câmera no meu celular e gravar um vídeo para vocês. Bizarro pensar isso. Naquela época, acesso à internet era uma coisa assim de outro mundo, né? Eu lembro que a gente precisava desconectar um cabo que tinha atrás do telefone e engatar no computador e fazia um barulho muito esquisito. E ao mesmo tempo, o período que você estava com a internet ligada no seu computador, as pessoas não poderiam ligar no seu telefone, né? Por quem viveu essa época lembra que existia um telefone fixo em casa. Pois bem, vendo esse problema, é que eles criaram uma tecnologia que era o Speed. Se você viveu a época do Speed, mano, por favor, comenta aqui embaixo que eu quero saber se você também lembra disso. E aí o Speed, ele veio para resolver dois problemas. O primeiro, a internet ela ficava um pouco mais rápida e você tinha a possibilidade de usar a internet sem precisar desconectar o seu telefone fixo. Então você tinha o melhor dos dois mundos naquela época. E era curioso porque a rede social do momento era o bate-papo da UOL. Curioso. Não tinha Facebook, não tinha Instagram e não tinha YouTube. Então, se você queria conversar com alguém, você entrava no bate-papo da UOL e conversava ali com um estranho, né? No qual também não tinha tipo endereço de e-mail. Cara, era uma parada assim de outro mundo. Era uma coisa surreal. Foi evoluindo, depois foram criados aí o MSN. Eu sou da época do MSN. Cheguei a usar o ICQ, tá? Mas foi coisa assim, tipo, acessei algumas vezes tal, e depois veio o MSN. Aí o MSN você precisava de um e-mail ali no Hotmail e funcionava como se fosse o WhatsApp hoje em dia. Eu tô me sentindo muito velho falando essas coisas pra vocês, viu? Tô me sentindo muito velho. Beleza. Depois criaram o Orkut, do Orkut virou o Facebook, ali em 2005 veio o famoso YouTube. Cara, se você acessou o YouTube em 2005, você sabe que não tem nada a ver com o YouTube de hoje em dia. Mano, parece que são duas coisas completamente diferentes. Não tinha anúncio, os vídeos eram uma coisa muito autêntica. Mano, vídeo no YouTube nessa época era uma coisa muito autêntica, mano. Não era algo forçado ou algo cinematográfico, né? Até porque gravar vídeo pro YouTube nessa época, você tinha que ter uma câmera digital ou uma filmadora. E diga-se de passagem, nessa época, esses aparelhos era algo extremamente caro, mano. Tipo, não era qualquer pessoa que tinha uma filmadora, uma câmera digital. E muitas das vezes você precisava pedir pro seu amigo trazer lá dos Estados Unidos. E cara, foi evoluindo as paradas, né? Beleza. E aí eu lembro que em 2007, foi 2007 ou 2009? Eu não lembro agora exatamente se foi 2007 ou 2009. Foi lançado o primeiro iPhone. Cara, o primeiro iPhone, se você assistiu o vídeo de vendas e o vídeo de apresentação do Steve Jobs falando sobre o primeiro iPhone, cara, você não faz ideia do que foi aquilo para a época. Porque os celulares, eles não eram touchscreen, tá? Eles eram um celular de botão. Então, quando foi anunciado um celular que só teria um botão aqui e o restante seria na tela e que você conseguiria acessar sites pelo celular, cara, a gente não imaginava como que isso era possível. Eu lembro que o meu amigo Fernando, que mora aqui embaixo, um abraço, Fernando, ele falou assim, cara, você viu que vai lançar um tal de celular chamado iPhone e nesse iPhone você vai conseguir acessar coisas na internet? E aí eu fiquei tipo assim, caramba, mano, como que isso vai ser possível? Tipo, mano, a gente tá falando de um celular.
Como que vai ter internet no celular, mano? Tipo, a gente hoje em dia usa o Speed aqui pra... Mano, como que os caras vão fazer isso? E aquilo não fazia sentido na nossa cabeça. E quando ele falou que dava pra acessar o YouTube pelo celular, mano? Doideira, né, mano? E hoje em dia a gente acessa o YouTube e você provavelmente está assistindo esse vídeo através de um celular. E cara, a gente foi vendo toda essa evolução até chegar em 2026, onde se dá para ganhar dinheiro com a internet, dá para fazer vídeos para o YouTube e ficar muito rico com isso. É algo meio doido de se pensar, mano. E mais doido ainda é pensar que por causa dessa tecnologia tem muita coisa indo pro lado errado. Vou te dar um exemplo. Antigamente, quando eu era criança, eu lembro que eu andava com a minha mãe assim, né, na rua, e aí sempre tinha um doido fazendo alguma bagunça na rua, e minha mãe falava, ó, quando você vê esse tipo de gente aí, esse tipo de doido, você atravessa pro outro lado da rua. Vocês têm noção que hoje esse doido, ele tem um celular com acesso à internet? E ele pode fazer um vídeo para a internet e influenciar milhares e milhares e milhares de pessoas? Mano, é uma coisa assim que tá fora do comum, mano. E o mais curioso é que hoje em dia o alcance, os algoritmos, eles não premiam, tipo, se você é um cara inteligente, se você tem algo a agregar. Ele simplesmente ele vai premiar o vídeo que tem a chamada da atenção. Se esse vídeo chamar sua atenção e ele te prender, por mais absurdo que seja, mano, esse vídeo vai ter retenção, o algoritmo vai entender que esse vídeo é relevante e provavelmente essa pessoa vai ficar famosa. A gente sabe que existem N casos hoje em dia de pessoas que saíram do absoluto nada, que não faziam nada de nada e ganharam a vida fazendo coisas aleatórias simplesmente por ter chamado a atenção. E aí que tá o perigo, mano. É muito triste ver alguns influenciadores que estão se submetendo a coisas que no mundo normal não seria normal, simplesmente pra ter like na internet, mano. Tipo, cara, é sério que a gente saiu de uma parada que iria mudar o mundo pra isso, né? Uma das coisas que mais me encantava nessa revolução da internet foi quando você descobria que você poderia, com o celular, conversar com o cara que tá lá do outro lado do mundo. Mano, eu achava que isso ia ser uma baita de uma transformação, que isso iria aproximar as pessoas, mas na verdade está sendo justamente o oposto, né? Você vai se encontrar com uns amigos num café, tá todo mundo mexendo no celular, tipo assim, a galera que tá perto de você tá longe e a galera que tá longe de você tá perto, porque, né? E aí é uma necessidade de aprovação, o número de pessoas ansiosas e depressivas cresceram por conta disso. E, mano, cara, que bagulho louco, mano. Vocês já pararam pra pensar em tudo isso que eu tô falando? Tipo, mano, sério, se você viveu essa época, principalmente que eu descrevi no começo do vídeo, cara, deixa seu relato aí. Se é só eu que tô me sentindo assim, meio perdido em relação à internet, ou se você também tá assim. Porque eu vivi uma fase de uma época que eu não precisava de internet para me divertir. Tipo, se eu quisesse ver alguém, eu tinha que ir na rua, ou ir na casa de um amigo, enfim, ligar, né? A gente pegava o telefone, a gente anotava o número de telefone da galera no papel. E é curioso, porque nessa época a gente conseguia decorar o número de telefone. Hoje em dia a gente não consegue mais decorar o número de telefone. Você sabe o número de telefone do seu melhor amigo? Provavelmente você não sabe de cor. Mas naquela época a gente sabia, porque a gente anotava. Enfim, cara, por favor, comentem aqui nesse vídeo referente a esse tema. Será que só eu que estou perdido com essa tecnologia toda da internet? Será que só eu estou preocupado? Aonde isso vai dar? Pois é. Cara, deixa sua opinião aqui, lembre-se, de forma respeitosa. E podemos ver aqui alguns vídeos do canal, então, mano, até a próxima.